Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aurélio Carvalho, eu sou professor da Escola Municipal Jacob Ferreira e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante e muito importante para a gente aqui em Petrolina. A gente vai falar mais especificamente sobre o método Wolbachia, né? Que é um método de introdução de uma bactéria dentro de mosquitos do Aedes aegypti, para que a gente consiga reduzir a quantidade, a incidência de casos de dengue, chikungunya e zika vírus aqui na nossa região. Mas para explicar como isso acontece, eu vou contar com alguns vídeos que já são produzidos pela própria iniciativa, né, do combate ao problema do mosquito, tá? E a gente vai falar aqui de forma resumida sobre o que é uma arbovirose, qual a sua importância e por que a gente tem que ter esse método para combater esse problema, tá bom? Então, primeira coisa, né, gente? As arboviroses, elas são infecções virais, tá? Que são transmitidas através de mosquitos, né? Da picada de mosquito. Então, se a gente for observar algumas pesquisas, a gente sempre pensa em animais perigosos, por exemplo, né? E alguns animais perigosos que a gente logo imagina é um leão, é uma serpente, é um tubarão, são esses animais mais ameaçadores. Mas o que se traduz na realidade é que o nosso maior problema atualmente são os mosquitos, tá? Eles são muito mais mortais por justamente transmitir essas doenças através de suas picadas. Principalmente nessa região que a gente chama de região tropical, porque tem aquele clima que eles adoram, né? É um local bastante quente e com água, com disponibilidade de água para esses bichinhos se reproduzirem e buscarem alimento. E em muitos momentos, claro, esse alimento acaba sendo o nosso próprio sangue, né? E é nesse momento onde é transmitida algumas dessas infecções, tá, gente? Então, como é que a gente combate um mosquito, né? É muito difícil, tá? Existem várias indicações, né, de como a gente pode fazer isso e elas devem ser mantidas, como a gente já vinha colocando em prática, né? Por exemplo, não deixar água parada, né? Seja em vaso de planta, seja em baldes, seja em caixa d'água, em cisterna, ou se vai deixar água parada, água acumulada, que faça a cobertura do local, né? Para evitar que esse local aberto ali seja um ponto de proliferação das larvas dos mosquitos, né? Então, esses cuidados básicos, eles devem ser mantidos, mas o que se observou ao longo do tempo é de que eles não são suficientes para dar conta da quantidade de mosquitos, né, e desses potenciais vetores dessas doenças que podem gerar grandes problemas aí para nós, né? Então, claro que a gente continua buscando formas de combater esses vetores e essas doenças, tá? E uma dessas soluções foi justamente a Wolbachia, né? Que é uma bactéria que existe naturalmente, né? Então, em cerca de 60% a 70% de todos os invertebrados, sejam eles mosquitos, as lavadeiras, as borboletas. Então, essa bactéria ela vive naturalmente no interior desses animais, mas especificamente se descobriu que existe uma interação benéfica, né, para nós humanos entre a Wolbachia e muitos desses vírus, né? Se descobriu que a Wolbachia incapacitava em alguns momentos esses vírus de serem veiculados, né, de serem transmitidos para as populações humanas. Então, o que foi feito, né, durante esse período? Como é que foi feita essa descoberta? A princípio, gente, foi uma iniciativa que foi desenvolvida na Austrália, tá? Onde se descobriu que a Wolbachia tinha sim uma interação com alguns vírus, né? Impedindo, como ela é uma bactéria intracelular, né? Que vive dentro das células dos mosquitos, ela acabava limitando bastante a atuação dos vírus nos mosquitos, né? E isso era refletido na
infecção, ou seja, as bactérias, por competição, acabavam vencendo os vírus e fazendo com que cada vez menos os mosquitos transmitissem esses vírus para as pessoas ou para os outros animais, dependendo da arbovirose que a gente está tendo em questão. E olha o que acontece. Depois que eles desenvolveram essas pesquisas, eles, claro, tiveram todo o cuidado, né? Porque você envolve muitas vidas durante esse processo, claro, e requisitaram uma abertura, né, do próprio governo lá na Austrália para conseguir libertar esses mosquitos para fazer um experimento ao ar livre, e com o apoio popular eles conseguiram, né? E também com isso ainda conseguiram reduzir bastante o número de casos, né? Além de lá, né, essa iniciativa da Wolbachia, ela foi para outros países. Tem resultados muito positivos, né? Com mais de 70%, 76% de redução dos casos, que é muito significativo numa doença, com doenças tão graves como são essas doenças que a gente está conversando aqui, não é? Então, aqui no Brasil, essa iniciativa também chegou, né, em algumas cidades, já tem no Rio, já tem em Niterói, tem agora aqui em Petrolina e em Belo Horizonte também. Então, essas cidades vão receber os volbitos, né, que são os mosquitos que estão infectados com a Wolbachia, e de forma natural, depois que acontecer a reprodução dos volbitos, né, nesses ambientes, essas bactérias, depois de um tempo, elas passam a se estabelecer nessas populações, né? E com isso, a gente espera que venha a reduzir a quantidade de casos, tá, nessas regiões, tanto de chikungunya quanto de zika. Essas outras pesquisas, a pesquisa inicialmente começou falando um pouco sobre dengue, né? Mas logo se viu que ela consegue também ter resultados positivos com essas outras duas infecções, a zika e a chikungunya. Tá, gente? Então, não é que a gente vai deixar, né, de tomar nossas precauções contra o mosquito da dengue, né, para evitar que essa doença tão grave se prolifere próximo à nossa residência, por exemplo. Então, a gente continua com os nossos hábitos de precaução comuns, e o que esse programa vem adicionar, a acrescentar mais uma forma do combate a dengue, né? Ou a chikungunya e a zika vírus, que são essas doenças que a gente tem sofrido também mais recentemente aqui no nosso país, né, gente? Então, agora no final do vídeo, eu vou deixar para vocês um pequeno fragmentozinho de um vídeo, né, explicando sobre como é que acontece a reprodução do volbito e por que ele é efetivo, né? Por que ele consegue se estabelecer dentro das populações e por que é importante de a gente saber como isso acontece, né? E como é que isso pode ser benéfico para a gente. Porque além de evitar que a gente fique doente, além de economizar muito dinheiro na questão da saúde, a gente ainda tem uma coisa muito importante, que é salvar vidas, né? E então essa iniciativa, caso ela consiga se estabelecer aqui na nossa região, vai ser muito positivo, né? E a gente espera que dê bons resultados e que a gente tenha uma diminuição aí dessa doença tão grave que é a dengue, tá, gente? Então eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fiquem aí com a reprodução dos volbitos. Tchau, tchau. O mosquito Aedes aegypti é originário da África. Nos últimos 400 anos, ele se espalhou pelas regiões tropicais do mundo, transmitindo o vírus para as pessoas. Nós estamos trabalhando em uma forma de impedir o mosquito de transmitir a dengue. Nosso método utiliza uma bactéria que ocorre naturalmente, a Wolbachia. Ela vive dentro das células do inseto e passa de uma geração para outra pelos ovos do mosquito. A Wolbachia pode ser encontrada naturalmente em mais de 60% de todas as diferentes espécies de insetos, como as moscas das frutas, mariposas, libélulas e borboletas. O segredo do sucesso da Wolbachia é que ela interfere na reprodução dos insetos para se beneficiar. Funciona assim. Se um macho com Wolbachia cruza com uma fêmea que não tem a bactéria, os ovos que ela produzir não vão originar filhotes.
Se a fêmea tem Wolbachia e o macho não, ela produz seu número normal de ovos e todos os filhotes terão a Wolbachia. Quando dois insetos portadores da Wolbachia cruzam, acontece o mesmo e todos os filhotes terão a Wolbachia. Assim, o número de indivíduos portadores da Wolbachia aumenta rapidamente até que quase todos os insetos daquela população tenham a bactéria. Nosso objetivo era verificar a possibilidade de usar a Wolbachia para bloquear a transmissão da dengue. O primeiro passo foi introduzir a Wolbachia no mosquito, que passaria a bactéria para as futuras gerações. Com agulhas muito finas, nós retiramos a Wolbachia da mosca da fruta e a injetamos diretamente em ovos de Aedes aegypti. Depois de milhares de tentativas, finalmente nós conseguimos. Depois, nós pegamos os mosquitos com Wolbachia e os infectamos com o vírus da dengue e descobrimos algo muito animador. O vírus não se desenvolveu bem no mosquito e, se ele não pode se propagar, também não pode ser transmitido para as pessoas. Nosso próximo passo foi construir gaiolas grandes e fechadas ao ar livre no nordeste da Austrália, onde colocamos mosquitos locais. Em seguida, nós introduzimos mosquitos com Wolbachia para ver se eles poderiam se espalhar entre a população da gaiola, e eles conseguiram. A etapa seguinte era testar o método em locais onde existem casos de dengue, mas, antes disso, precisávamos que o governo avaliasse a segurança do nosso método e aprovasse nossos testes. Em seguida, tivemos que conquistar o apoio e a aprovação das comunidades para liberar os mosquitos contendo Wolbachia. Com essas aprovações, começamos os primeiros testes de campo na Austrália em 2011. Os mosquitos com Wolbachia foram soltos uma vez por semana durante 10 semanas. E poucos meses depois, quase 100% dos mosquitos tinham Wolbachia. Agora, anos mais tarde, a situação permanece a mesma. A partir dos testes em andamento na Austrália e em países onde ocorre a dengue, estamos descobrindo qual a melhor forma de implantar a Wolbachia em cidades inteiras. Com o sucesso contínuo do método de controle pela Wolbachia, nós esperamos proteger a saúde dos 2,5 bilhões de pessoas que vivem em áreas de transmissão da dengue em todo o mundo.